não dá pra ver um currículo pronto. Não dá. Porque vai vir e aí? Lá E aí, em como eu Tobias faço? Barreto vai ser igual aqui em São Paulo? Por exemplo, falar de mesada, tem lugar que não tem dinheiro nem para comer. Eu vou falar, outra coisa importante. Nós estamos discutindo hoje uma instituição privada. Que subentende-se que tem mais possibilidades de contratação de pessoas para dar formação e tudo mais. Agora, você acha que uma escola lá no interior, que mal tem recurso, infraestrutura, espaço para lidar com isso, vai dar conta de atender essa demanda? Nós estamos no universo, como eu vou dizer, muito priorizado. Nós somos a exceção de uma regra brasileira. Nós temos a possibilidade de contratar alguma editora que vai me trazer isso pronto. A maioria da população não. Não só a população de São Paulo, mas vamos falar do Brasil como inteiro, porque isso atinge o Brasil inteiro, né? Então, ela é o alinhamento do sistema educacional, ela funciona como uma espinha dorsal, ou seja, todo o sistema educacional vai ter articulações ou vai conversar com esse regimento, com essa base norteadora. Vamos lá, qual que é o trabalho aí que eles dizem que precisa ser feito? Concordo. Então, a base nacional ela vai nortear os recursos didáticos, o currículo que vai fazer, o espaço físico e tudo mais. Então, todos os recursos que auxiliam essa didática. A rede, a escola, o currículo que vai, ou seja, o que eu vou mesmo passar de conteúdo de fala. Há avaliações externas, seja o INEP, não tem na educação básica na Prova Brasil. Todos eles precisam olhar para a base nova. O problema é que não estão e não estarão tão cedo, porque os índices deles são super massivos, né? Formação inicial e continuada de professores, para mim a mais importante devia estar no topo desse ciclo. Porque não adianta, se esses caras não entenderem esse processo, não tem base, não tem base, não vai aplicar. Por quê? Porque ele vai seguir o que ele aprendeu. É a síndrome de Gabriela. Mas já, infelizmente, por mais que hoje em dia já avançou muita coisa na educação, você vai numa formação nas escolas públicas, nas EMEI que eu faço, elas falam uma língua um pouco mais aberta, construtivista, mas se não tem uma gestão e um coordenador que cobrem, a professora fecha a porta, aí você vai ver o caderninho com a pena e a pedra, aí você passa a letra A com crepom colado. Mesmo na escola particular, por exemplo, o positivo mesmo, eles têm nas orientações 1 zilhão de sugestões de atividades a mais, além do que está lá. Então mesmo que tenha a maldita da atividade para fazer o xizinho, vai ter inúmeras sugestões de práticas para que a criança faça aquilo num experimento. Se você não ficar, olha, dá uma lida, vamos lá, não faz. Porque aí pula-se essa parte. Que Mas é importante. Aí eu vou fazer a comparação novamente. Você está num ambiente que você tem um número X de professores para tratar. Normalmente, quem está em coordenação de escolas públicas, por exemplo, tem só todas as salas, todos os períodos, para dar conta disso, e atende quem caiu, quem machucou, quem vai que veio, ou seja, é impossível se eu não tiver um pensamento, repensar recursos. E aí eu lanço uma base dessa, em contrapartida eu congelo investimentos de saúde e educação por 20 anos. Isso aqui demanda muita grana de formação, muita grana de alteração de material, muita grana para quem vai construir currículo, autores, para remodelar as obras. É um trabalho imenso que contradiz o que nós temos de investimento para a educação. Uma parte que eu acho muito importante e interessante da base, isso não dá, é o desenvolvimento das competências gerais. Isso é muito legal. Por quê? Porque a base ela diz que eu preciso desenvolver uma série de competências e habilidades para me tornar um cidadão efetivo, competente, ético. Então tem várias coisas a serem trabalhadas de formação humana. E o currículo vem a serviço deles. Então vamos lá. A primeira delas nós falamos de conhecimento. Informação, como estruturar, como que eu desenvolvo essa questão crítica de analisar que informações vêm para mim.
Então é a parte de conhecimento. Isso é básico para a educação como um todo, tá? Só que conhecimento não é informação. Informação eu posso ter milhares. Se eu não tornar esse conhecimento significativo, se eu não fizer com que as pessoas entendam a importância disso e a aplicabilidade disso na minha vida e nas minhas relações, não adianta. Então, a base fala de conhecimento. Olha lá, pensamento científico, crítico e criativo. Pensamento científico é com base. Nós estamos numa sociedade da fake news, em que a mentira, a informação pronta, sem criticidade, é o que estoura. Então, o desenvolvimento desse senso crítico é mais uma das competências desenvolvidas. Agora, que currículo, que forma, que conteúdo vai treinar isso? Que dinâmica eu vou usar em sala de aula para o aluno falar assim, opa, não é isso não. Para que ele chegue à conclusão de que isso não. Não que eu diga, não é isso. Porque senão eu treino uma plateia midiática que só quer assistir televisão ou o professor só assistir passivamente. Não, esse lugar de interação é o canal. Formato assim que as pessoas se vejam é o melhor, é o ideal. Quebrar esse lugar de fileiras em que a relação é de nuca é fundamental. Lógico, tem salas que é impossível, mas quanto mais a gente cria esta relação e que a minha mesa de professor e do lugar faça parte desse contexto, ou seja, relação sujeito-sujeito, eu trago um potencial criativo para esse aluno, que ele não vai ficar só como um assistente. E como você quebrar esse paradigma se você tem uma gestão escolar que está lá no século XIX ainda? Porque eu dei aula na escola pública do estado aqui em São Paulo, eu fazia esse modelo e o coordenador pedagógico entrou e falou para mim, isso não é modelo de aula. Qual é o modelo de aula para aquela coordenadora? Copia e cola. Eu virei para ela e falei assim, não aprendi isso na sala de aula, na educação básica, e muito menos na universidade, então não vou ensinar, esse modelo de aula não faz parte da minha A base não te dá autonomia, você tem autonomia, você continua fazendo sua aula desse jeito. Não está ferindo nenhum regimento, você não está agredindo e deixando de dar aula, ótimo, permanece. Por quê? Porque é um canal de desenvolvimento, não adianta seguir receita, porque olha só, a nossa estratégia de aula é do século XIX, nós fomos formados no século XX e damos aula para alunos do século XXI. A escola está um saco, desculpa o termo, está um porre ficar na sala de aula. Porque não dialoga, porque o YouTube é mais engraçado, é mais gostoso. Os meus colegas são 1000 vezes mais interessantes fora daqui fazendo um monte de coisa do que obrigado a ficar quieto. Eu passo 15, 16 anos na escola, 14, 16 anos, falando, Chio, fica quieto, presta atenção. Para depois cobrar a apresentação do seminário, eles não são treinados a isso nunca. Então, essa relação é importante aí, ó. Repertório cultural. Repertório cultural não é só arte, é arte também, mas é culinária, vestimenta, tipos diversos de religiões. Tem muito mais coisa sobre repertório cultural. A história do país contextualizada, por que isso aconteceu. Quando eu falo de geografia, eu trago a questão geopolítica. Isso é repertório cultural também, é conhecimento. Olha lá, nós já temos para esse conteúdo 2 competências desenvolvidas. Comunicação. É o que a gente menos trabalha na escola e é o que eles mais pedem. Porque quando vai para o intervalo, tocou o sinal. Eles são reprimidos de comunicação durante 3 horas nos primeiros períodos e mais 3 depois. Então, como eu dar esse momento de fala e que isso seja interessante e produtivo, é mais uma vez o currículo a ser trabalhado. Cultura digital. Gente, cultura digital não é só usar projeção não, tá? Eu estou dando uma aula com cultura digital. Aqui, ó, pronto. Acabou. Não, gente, isso aqui é uma lousa melhorada. Isso não é um recurso digital que vai, não, é uma lousa melhorada. Me facilita porque eu não preciso escrever. Ponto. Agora, quanto tem interação, quanto isso agrega para a aula, quanto se movimenta, se eu trago vídeo, não trago vídeo, se eu já trago a questão da sala de aula invertida e metodologias ativas, que colocam numa etapa anterior a pesquisa de vídeos e assistir isso para discutir na aula depois. Criar grupos, redes, para que as pessoas dialogam. Por exemplo, vocês têm um aplicativo, isso já é uma utilização de uma cultura digital. Mas como ser inovador nesse lugar? Nós fomos, desculpa,
Não, desculpa não, olha, é o debate, tá? Eu te cortei. Então, nós fomos para o curso da Positivo e eles trouxeram vários professores justamente isso. Como eles passam muito tempo em casa, no YouTube, vendo lá o Carlinhos, e por que não eles usarem esse recurso dentro da sala? E a Positivo, eu vou falar dela porque é com ela que eu tenho contato, então assim, ela traz muito material que dá para ser trabalhado em sala de aula. Essa questão mesmo da sala de aula invertida, que é muito interessante, os professores que foram no curso, eles fizeram uma dinâmica lá toda em cima disso, de como mostrar do que tem, porque tem muito material lá escondido que o professor não utiliza. Então assim, eles abriram e para o aluno, de repente, você fazer um quiz, 20 segundos, tem questão tal, e eles... Entra aí e tal, nesse link, isso é ótimo, você traz uma função pedagógica para o celular. Tem muita escola que está com plaquinha de proibido celular, gente, isso vai cair já. Não dá. Agora o celular virou uma parte de roupa, você não deixar o celular na sala de aula é como se eu estivesse sem uma peça de roupa. Fala para vocês, tá? Não, mas a gente teve aqui na época da Patrícia essa questão, e aí a gente fez até assembleias e decidimos que pelo menos o F2, que era um pouco mais maduro, poderia trazer já no intervalo na entrada. O proibir já não estava funcionando. Já não funciona, já não funciona. E até o professor Léo de ciências aqui do colégio, ele falou, olha, a partir do momento que liberar esse celular, ele vai perder a graça e a molecada não vai ficar com ele escondido aqui no meio da aula. Então, se eles puderem usar para a aula... Uma função pedagógica em cima e trabalhar autonomia e maturidade, porque quando eu tolho essa situação, eu não trabalho autonomia e maturidade. Eu vou para o punitivo, que é o que a gente viu que para essa sociedade não funciona mais, só punir. Eu tenho que ter medida educativa, senão não funciona. Só a repressão não vai funcionar. Olá, trabalho e projeto de vida. Essa palavra, projeto de vida, eu acho ela muito importante, porque eu vou trabalhar perspectiva. O que a gente mais assiste são alunos depressivos, deprimidos, chateados, olhando para frente e falando, não quero nada do que esse mundo me oferece. Então, quando eu cativo projeto de vida e penso numa aplicabilidade disso lá à frente, como um trabalho, como fazer, como sentir-se útil, e é interessante que trabalho não significa ser submisso a alguma situação industrial, não é isso. Trabalho é o quanto eu, por exemplo, eu estou aqui fazendo um trabalho, isso diz respeito a mim, tem a ver com os meus desejos, com as vontades que não são financeiras, por exemplo. Ontem um aluno lá perguntou de 5 anos, professor, onde você trabalha? Mas a professora ouve muito, né? Muito. Você trabalha ou você só dá aula? O professor não trabalha. Não, é que você é da família. Existe uma relação muito forte com a figura do professor, que não é o médico, que não é o cara da padaria. Por isso que muitas vezes eles chamam de tio. Tem uma relação afetiva muito maior. É uma convivência diária, né? Horas até. Às vezes tem que passar mais tempo com o professor do que com a mãe. Verdade. Argumentação, então propor debate, momento de fala, te colocar a discutir. Esse formato de roda auxilia nesse tipo de interação, de se colocar. Então, o argumento, o falar é importantíssimo. Aí a questão é, argumentar eles estão bons, até. Agora, o quanto esse argumento se relaciona com essa competência aqui, que é pensamento crítico, científico, criativo. Porque hoje a nossa sociedade acha que se a pessoa falar bem de cabo a rabo, nossa, essa pessoa arrasou, falou bem. Falar bem não significa só falar bem, é falar bem sobre o quê? Mas isso depende também de 2 momentos, né? Você dá o espaço, porque eu vejo muito professores no campo da lamúria, não, eles não dão, só falam besteira, não sei o quê. E aí quando eu ouvi, nós sentamos com essas crianças, fazemos uma roda para tratar de algum assunto, às vezes até um assunto sério, eles falam e eles têm voz. E no momento que é uma fala vazia, você puxar da criança, mas por quê? É desenvolvimento. Você vai desenvolvendo o quê? Essa competência. Exatamente. Esse é o nosso papel, desenvolver competências. Não só passar no nosso conteúdo. Inclusive dentro da sala de aula, eu costumo comentar isso com eles, eu falo, não é porque nós estamos dentro de uma escola, trabalhamos com o construtivismo, vocês têm a voz e a vez de falar que vocês vão falar qualquer coisa. Sim. Eu estou falando de água,
voltamos para a água, porque eles já vão pro fogo, vão pro lado. Né? Se tiver Mas relação, sem mediação, o se professor tiver é grande relação mediador. dentro dessa fala, vamos fazer essa relação, vamos alimentar. Mas não é porque né, vocês têm a vez de falar, vão falar qualquer coisa. Né? E aí é o direcionamento. E ó, que você está falando de construtivismo. Exatamente. Muitas das escolas, se eu disser a maioria, não trabalha nem com essa linha de pensamento. Então você imagina que a gente não encontra país afora. Né? Autoconhecimento e autocuidado. Olha só, autoconhecimento. Olha que revolucionário você falar da educação para que eu olhe para mim também. Na base, né? A sua parte emocional, o quanto eu cuido, o quanto eu olho para mim, para minha saúde, para o meu desenvolvimento, para a minha pessoa, para o meu emocional, isso é importantíssimo. Porque a educação sempre fala, se eu não tiver X maturidade, eu não passo a aprender tal e tal coisa. Ah, ele não foi alfabetizado ainda porque ele não estava maduro para determinada coisa. Esse processo de autoconhecimento, de olhar para si e reafirmar, validar coisas positivas, auxiliam nesse processo. Porque o autoconhecimento é olhar para mim e o autoconhecimento também passa pela validação. Porque quando eu falo, você é terrível, você está ajudando a autoimagem desse aluno ser negativa. E aí depois pergunta-se por que os adolescentes sentem-se, parece que o tempo todo falta alguma coisa, eu não estou feliz, aí não sabe nem porquê, né? A gente vê inúmeros casos aqui na escola. Essa semana mesmo estávamos com uma aluna, a própria mãe falou para mim, nossa, a doença dela é a escola, porque ela chega na escola, ela fica triste, chora, tá passando mal, chega em casa tá bem, né? Como ela tá sentindo esse vazio, essa angústia, né? E Às vezes é só preguiça. Também, é lógico. Existe esse fator, porque senão a gente acaba não tendo uma visão holística Sim. da situação. A gente precisa ter uma visão muito mais ampla, quando a gente fica no vício. Mas essa questão é muito importante ser trabalhada Eu desde os pequenos, porque evita inúmeros problemas quando eles são maiores. Outra coisa, empatia e cooperação. Empatia, olha lá, olhei para mim e vou olhar para o outro. Vou olhar para a vivência, mais uma vez a roda corrobora, porque eu vejo a exposição do outro. Eu não escuto, eu não tenho que virar para trás, eu não estou com o outro. Tem esse sentido do Ubuntu, né? Que fala de nós juntos, nós somos porque nós somos juntos. No outro. É criação desse tipo de sociedade. Mas na hora que fala de cooperação, mas aí você vai preparar ele para os desafios do mundo. É isso que a gente tem que mudar. A educação ela tem que mudar a visão de mundo. É nesse lugar que nós discutimos. Tem que ter jogo cooperativo? Tem, é importante, todos cooperem. Se tiver algum de concorrência, não é para ele se preparar para ser o melhor. É para ele se preparar para não... O objetivo de quando eu vou trabalhar numa coisa que seja competitivo é para que ele entenda a frustração. Então o objetivo é fazer com que a criança perca, não que a criança ganhe. E aí é onde se cria aquele impasse dentro da sala, porque a criança fora daqui ela não está acostumada a perder. Ela Pois tem que é. E aí o pai reclama por que a criança está sofrendo aqui dentro. Aí já entra, porque até os pais já não entendem mais o que é bullying. Então eles já jogam para o professor, meu filho está sofrendo bullying. Sim. Mas seu filho, ele foi frustrado numa situação onde ele perdeu. Ontem estávamos eu e a Viviane assistindo um vídeo do Léo Freiman falando sobre isso, falando sobre pais, como a culpa está mais nos pais em relação a isso, fazer isso com os filhos. Então eles determinam que tudo tem esse mais um, né? E aí eles determinam que nada pode acontecer, né? Então o cara está na faculdade, né? E o pai está lá reclamando, mas por que você não aceitou o trabalho do meu filho, né? A Sheila teve um caso, né, na escola do Johnny. Que, nossa, conta Do menino. do menino. Essa história de pais que Protegem demais. E aí você falou isso, eu me lembrei que eu estava lendo esses dias do negócio da extensão. É um pouquinho diferente, mas é relacionado. Que fala assim, que os pais têm que autorizar, sabe assim, entre aspas, que o aluno entre na escola, que ele se alfabetize, etc. E a gente sente muito isso em alguns alunos, né? Parece que não houve aquela autorização, mesmo que ela não é dita. A criança, quando é muito chorosa, a gente tinha um aqui que só chorava, sai da escola, que só todo dia o menino aqui precisava chorar para entrar, né? Lógico, depois aqui ele ficava bem.
Mas parece que o pai assim, não autorizar meu filho, meu amor, minha bolha, enfim. Esse caso é um pouco mais profundo, o aluno estava usando drogas no ensino médio, e aí foram chamados os pais, e o diretor foi, conversou, ele vai ter que se retirar da escola, assim. Não, mas como? Vocês têm provas? Vocês não têm prova, pode ser. Aí mostraram algumas provas, vídeo, foto, alguma coisa, e a mãe em inglês falava assim pro menino, não fala nada. Não fala nada. Tipo assim, achando que o diretor não estava entendendo, estava protegendo o menino, tipo, fica quieto, a gente vai ver. Ou seja, o negócio é tão ruim. De onde tá esses vídeos? Você tem como conseguir? Você sabe da onde saiu isso? Só que o diretor sabia, ou estava entendendo. Então, olha a proteção. Mas aí a gente vê também no jornal, Sim. não era juíza, ela era desembargadora. Sim. Foi? Isso. Que foi lá, o filho foi pego com droga, veja bem, amigo, assina aqui, tira ele, vai levar ele para o hospital. E os pais Aí é uma não questão ensinam, os cultural. pais não têm empatia. Essa é a verdade. Não, é sempre ele. Mas aí, já que a gente entrou por essa esfera de questão, é como que eu trago esse pai e converso Sim. com ele. Né? Eu tive um episódio com. Qual é o nome? Não falo o nome do aluno, mas teve um aluno X que a gente foi conversar com o pai, e é que a gente também entra no sentido de embate. Nós nos colocamos no embate porque nós entendemos o que acontece e o pai não quer entender. Ok. E aí eu entrei em embate, acabou. Acabou, não tem discussão, porque entrou na versão mimimi. Eu, Sim. só. Não, o foco é o aluno. Só que o pai está querendo defender seu ponto de vista, a escola quer defender seu ponto de vista, ficam os dois brigando, e o mais importante é que a educação da criança está lá. Muitas vezes. Isso. Qual que é o foco? A minha didática, a minha estratégia pedagógica que eu falei, porque eu não consegui atingir. Então eu tenho que repensar como que essa minha estratégia didática, pedagógica, vai conversar com esse aluno, porque essa é a minha missão. A minha missão não é falar que o teu jeito é certo. Não é só a bastão ou só a cursiva, embora eu seja muito contra a cursiva, pessoalmente. Porque a cursiva ela só existia para as pessoas não deixarem a tinta da pena vazar. Por isso que a escrita tinha que ser continuada. Eu não tenho outra função para isso, gente, desculpa. Ah, mas tem que fazer a coordenação fina e não sei o quê. Faça em arte. Faça em Você está arte. falando do Brasil, né? Porque tem países que já não usam. Não usa. O celular não é. Não é, a TV não é. A vida não é. O livro não é. Ah, tem que ler muito livro, mas o meu livro está em cursiva para eu relacionar psicologicamente, que é assim que escreve. São coisas que são pensamentos pedagógicos que precisam ser revistos urgentemente. Bom, cooperação, então eu falei, tá. Responsabilidade e cidadania. Cidadania é o que a gente menos tem que trabalhar, porque nós estamos no individualismo completo, absoluto, consumismo e tal. Responsabilidade consigo, com o outro e com o mundo. Desenvolvimento de competência. Vamos lá, olha que interessante a organização proposta aí. Ele traz na competência geral, né, ele traz qual ciclo nós falamos, se é do ensino fundamental, se está em um ou mais anos, né? Você pode ter, olha, esse tipo de competência nós vamos trabalhar só do 6º ao 7º, ou 6 a 9, significa que será o fundamental inteiro, e aí eu vou diluir conteúdos para desenvolver esse assunto, essa competência ao longo de todos esses anos, né? Trago aqui o fundamental e o número sequencial da habilidade e competência, que vai de 1 a 10. Então, no caso 1 eu vou trabalhar conhecimento. Ali aqui é a matéria. É a matéria. Isso, ensino Porque ali fundamental e educação física. Pode ser educação infantil e ensino médio. Isso, Artes, o segundo EF aí tem a legendinha aqui que significa cada área, para qual a área do conhecimento ela vai. Aqui, eu já estava bugando já. Não é. Eles poderiam ter colocado outra coisa aqui para não confundir. Então, aqui primeiro refere-se ao ciclo fundamental, infantil e médio, né? Se é do 6º né? Se é do, sei lá, qual ano ou quais anos desse ciclo estão envolvidos, a disciplina e qual a habilidade, competência a ser desenvolvida. Então vai dar a dica que é para fazer isso, para esse ciclo, eu vou organizar
currículo, informação, porque, gente, ninguém vai inventar currículo novo. Não vai inventar uma história nova, não vai inventar uma geografia nova, não vai inventar nada novo. Nós só vamos realocar isso para que ele sirva ao desenvolvimento de habilidades e competências. Olha lá, essa aqui traz diferente no ensino médio. Só que a mudança do ensino médio, que eu vou falar daqui a pouco, que provavelmente será barrada, é a junção por áreas. Né? Então tem lá ensino médio, né? Em que momento você está falando do primeiro ao terceiro, então essa chamada aqui de linguagens, suas tecnologias, né? E a numeração de... Não, bem que a gente não tem ensino médio. Gente, ensino médio vira o caos. Vamos lá. Como fica a organização desse currículo? Até aqui a gente já sabe quem entrou e pronto. Para 2020 tem que entrar. Se vai ter, dependendo da eleição, o que vai dar aí de mudança, a gente não sabe ao certo em relação ao ensino médio, tá? Mas a educação infantil, ele traz essa organização, né, que é o direito de aprendizagem e desenvolvimento, campo de experiências, ou seja, eu tenho teórico e prático o tempo todo, ou prático e teórico, depende da estratégia que a escola tiver. Eu sou a favor do prático teórico. Ou, se tiver o teórico, que ele dê um norte, como a gente fazia aqui na aula de arte, que era essa brincadeira, então isso vai ser efetivo para todas as disciplinas. Quando a gente fala de habilidades e competências, ela vai agregar a todas aí, tá? Eu só não consigo ler porque está bem pequenininho nessa projeção. Ali no primeiro momento está bem pequenininho. Temáticas, objetivos... Aí fala dos momentos, objetivos de aprendizagem para os bebês. Então ele fala desde bebê, berçário, que vai até o infantil 5 anos. Ela está publicada na base, mas aqui no campo visual não ficou mas ali é só a melhor dividido possível. Em quais momentos são. No fundamental, tem as áreas do conhecimento, que a gente já sabe as disciplinas que eu vou abrir daqui a pouco. Competências específicas para a área, são aquelas de 1 a 10. E componentes curriculares, quais conteúdos aparecerão. E competências específicas de cada componente. Então eu posso ter a geral, que são aquelas de 1 a 10, e as subcompetências, que aí se abrem em diversas outras. Tem a divisão que a gente já conhece, de anos finais e anos iniciais, né? Então a gente começa com um momento e finaliza com habilidades. O fundamental, anos finais do 8º em diante, a 9º, nós foca muito em habilidades, preparando para a estratégia do ensino médio, que é a escolha do itinerário formativo. Então no 9º ano ele tem que ter, vamos lá, vamos esperar que 14 anos esse As ano. ideias, isso é muito bonito. Né? Isso. É como alguns mestrados, ou nos Estados Unidos, quando você fala, vou fazer X curso, então eu vou cumprir essa matéria, essas são as obrigatórias, e essas você pode, mas será? Então. Mas será? Como? E como isso vai ser feito? Mas, isso nesse país que você está dizendo, existe todo um trabalho de base, fundamental, que é o termo, o nome, né? Que fundamenta essa escolha. Que a gente sabe que não acontece muitas vezes nem no ensino médio, no ensino nacional, porque não existe uma preocupação com a educação aqui. Não existe no país uma preocupação com a educação. E o ensino médio, as áreas do conhecimento, e a gente abre, como vocês falaram de educação infantil, eu trouxe uns slides a mais de educação infantil, para que a gente já comentou. Então, nesse espaço aqui das experiências, é o que a gente já faz: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. A gente já faz isso. E aí, por isso que os pais falam: nossa, eu pago a escola para ele brincar. Porque brincando se elabora. Entrega um livro de Winnicott para ele, para ver se ele entende a questão do quanto brincar é importante. O quanto eu trago na reunião de pais situações de desenvolvimento para pais, para que ele entenda a nossa estratégia didática. Porque trazer pai para a escola, para ficar falando do problema do aluno, para ficar falando da nota do aluno, vai embora que não sabe resolver não. Pai não quer problema. Nós estamos na geração que o serviço, né, o serviço de educação, né, o pai virou cliente, o pai não é mais pai. O aluno é mais aluno, o aluno é cliente. Então ele não quer mais saber, ele quer entregar. Até a gente convencer desse novo lugar, putz, né? Já foi. Olha lá. E aí o desenvolvimento das estruturas aí. Eu, o outro, nós.
corpo, gesto, movimento. Tá vendo? Aí nós estamos falando de que conteúdos nós teremos para esse público. Traços, sons, cores e formas, para que ele conceitue e entenda o que é cada uma dessas. Porque não adianta só brincar também, né, gente? Ó, escrita, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, mistura de cores, tem tanta coisa que dá para ser feita para desenvolver a questão cognitiva, de imaginação, de abstração, porque aqueles ainda são muito concretos. Quanto mais elementos de abstração, quanto mais elementos do desenvolvimento subjetivo eu conseguir alimentar esse aluno, principalmente até os 3 anos, porque até os 3 anos eu acho que é aquela janela gigantesca de aprendizagem, por isso que é obrigatório agora desde pequenininho ele fazer parte da educação infantil. Por quê? Porque a neurociência trouxe muita informação que corrobora com estratégias boas pedagógicas. Ah, então por isso que o fulano falava lá atrás que se eu fizer assim funciona? Ah, entendi. Por isso que Paulo Freire já falava sobre não ser uma educação bancária, que só bancária aquilo se estratifica. A neurociência comprova isso, né? A psicopedagogia, a neuropsicopedagogia. Olha lá. Então tá lá, ó. Campos das experiências, que a gente comentou, eu com o outro, né? E a divisão mais específica dos tempos, né? Então, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses está dentro do pessoal de bebês. Esse negócio de 6 meses, de meses confunde, porque aí eles explicam a data de nascimento, se é de agosto, se não é de agosto, se é de outubro. Mas acaba passando o ano. Bom, essa é outra briga que a gente estava falando, que a data corte, na nossa época era em julho, certo? Quem fazia depois de julho já era para o próximo ano. Aí há uns 2, 3 anos atrás, instituiu-se na rede pública março, 31 de março é a data corte. E já acontece isso. Nas creches as crianças ficam até ali, 3 anos e 11 meses. Só vai quem está com o quadro completo ou quem vai fazer janeiro, fevereiro e março. Então talvez isso se altere mais uma vez por conta da base ser norteadora. Eu não sei como. Não, mas eu acho que já é por conta disso que eles estão fazendo. Então, mas olha, 1 ano e 6 meses não dá. Não, mas a criança passa o ano numa creche, ela vai entrar ou com 4 meses, 5 meses, ela vai ficar aquele ano naquele grupo de bebês. Entendi. Entendeu? Aí quando vira o ano, ela com certeza está perto dos 2 e aí já está ali no bem pequenas. Mas ali também vai ser tipo mais de 1 ano, né? Ó, de 1 ano e 7 meses até 3 anos. Esses picadinhos eu acho um risco de normativar, né? Porque se eu tenho uma normativa, acho que se fosse mais redondo, traria. Porque aí você abre brechas. Bom. Tá, adelante. E aí aqui ele sugere na própria base o que fazer para cada público, onde focar as ações. Então, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, explorar sons produzidos com o próprio corpo, com objetos do ambiente. Lá para um pouco maiores, criar sons com matérias, objetos e instrumentos musicais. Né? Isso com uma determinada competência. Então, ela já norteia muita coisa a ser feita. Né? Enquanto a isso, não é ruim. O ruim é jogar para a gente sem ter estrutura para isso. Porque o que acontece? Quando eu jogo isso para a educação, os erros e os acertos são nossos. Ah, não, mas eu já fiz a base. Não, mas eu já fiz não sei o quê. Não deu certo. Mas o que você está fazendo para dar certo? Só escrevendo no papel? Eu muitas vezes falei que ela foi feita para entrar e deu errado, porque as escolas não vão trabalhar isso se não mudar a concepção de vestibular. De novo, vou repetir isso 1000 vezes. Olha lá, o fundamental. O ensino fundamental tem os componentes, né, que a gente já conhece, isso não muda. A área de linguagens não sofre nenhuma alteração, a língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, né, ficou em inglês e espanhol, não vai ser mais obrigatório, a não ser que você opte em ter, então é um serviço que você dá mais, não é normativo, tá? A língua inglesa sim. Matemática, ciências e as ciências humanas, que é aquela relação forte que tem história e geografia e vai precisar ter muito mais ainda. E filosofia, ela foi substituída por ensino religioso. Então, a partir de 2020, filosofia deixa de ser uma matéria obrigatória. Não significa que você não pode trabalhar. Não significa que você não pode Mas é bem trabalhar. aberto esse ensino religioso aí. Ele explora tudo. Ele não é catequizador. Ele norteia. Ele norteia.
Só que numa sociedade extremamente cristã, paternalista e com muita rede confessional, não vai, gente. Ou você acha que vai ter alguém de matrizes africanas em cada sala? Não, isso aí. Não vai. Isso é um risco gigantesco. Você vai trabalhar todas as religiões. Os pais vão aceitar até quando estiver trabalhando aqueles. Ai, macumba, vocês estão vendo macumba? Não é macumba. E aí vai ser um trabalho de e como a educação tem caminhado para o sentido mais fácil, aí eu vou falar o que eles querem, porque eles são clientes. E isso só entrou por pressão de bancadas conservadoras, fundamentalistas. Senão não teria entrado. Embora a LDB fale sobre isso, não era uma obrigatoriedade, agora passa a ser normativo e obrigatório. E filosofia. Então, nada impede que a gente não filosofe sobre religião. Entende? Eu sou extremamente crítico a isso. Acho péssimo, porque a nossa Constituição fala sobre laicidade e nem tudo é chamado de religião. Matrizes africanas não são religiões. Não é uma religião, tem gente que chama de seita, tem gente que chama de grupo, não é uma religião, porque religião você tem dogmas, você tem uma escrita, por exemplo, Umbanda, Candomblé, eles não têm nenhum tipo de normativa, uma Bíblia, não tem. Então não é uma religião, é uma organização, um grupo filosófico, existencial, não sei como a gente pode descrever, mas o nome ensino religioso já fecha para um pragmatismo X. Então é complicadíssimo e é obrigação aí. Então, a estrutura dele, como a gente conhece, da área de linguagem, isso aqui já é preparando para o ensino médio, para que a gente entenda as colorações de estrutura. Isso não é novidade para a gente. O que muda aqui é ensino religioso no lugar de filosofia. Então, olha, a organização como fica. Então, nós temos a unidade, que nós vamos falar sobre vida e evolução em ciências, por exemplo, né? O objetivo dele ali é estudar o corpo humano, né? O respeito à diversidade. Então, você trabalha outras competências que não são só de conhecimento. Quando eu falo do corpo humano, eu posso trazer pauta, discurso de cor, de sexualidade, de tantas outras possibilidades. Então, a competência que é desenvolvida vai usar do conteúdo. Então, eu não preciso só responder em ciências aqueles testes óbvios de xizinho, como a gente comentou, mas o desenvolvimento. Agora, como eu vou avaliar, é uma grande incógnita, porque é tudo subjetivo demais. Porque se eu trabalho competência, como que eu faço estatística disso? De desenvolvimento de competências. Tudo isso vai ser construído e nós temos que discutir bastante esse tipo de coisa. Vai ser com autoavaliação? Porque eu não posso dizer o que é bom, o que é ruim, escrever o que é bom. Não. Isso não é bom. É subjetivo, tem que desenvolver com o grupo. Então é muito complexo como avaliar a partir do desenvolvimento de competências. Então tá lá, o jeito que a gente comentou. Ensino fundamental, né? Primeiro ano, ciências, habilidade 2. Tá lá, ele descreve ainda, olha, localizar, nomear partes do corpo humano, representá-las por meio de desenhos, explicar oralmente as suas funções. Olha lá, a argumentação, já trabalhei outras possibilidades de competência aí. Olha lá, competência 3. Discutir razões pelos. Não, tá vendo? Com fala, sempre com questão prática. Comparar características físicas. Então, o desenvolvimento passa a ser de competências, não de decoreba, de conteúdo para a prova. O ensino médio é a grande problemática e a luta nesse momento é de segurar, porque a gente não tem estrutura para isso. Não vou entrar como advogado do diabo falar que é o pior cenário do mundo. Não é. É uma possibilidade. Desde que eu tenha condições para isso. Eu não tenho condições para isso. Isso aqui foi feito para dar certo em escola particular. Isso aqui foi feito para dar certo para o Estado terceirizar, porque ele não dá conta, porque ele não tem infraestrutura para isso. Não deve ser isso que ele quer. É isso que ele quer. Por isso está sendo criado dessa forma. Ele não está preocupado de forma alguma com a educação. Se ele tivesse preocupado com a educação, ele não congelaria investimento na educação, não trabalharia bolsa da CAPES, como aconteceu, né, que a gente foi lá brigar para conseguir
desse recurso de volta, né? Então tá lá, áreas do conhecimento, viram 4 áreas do conhecimento e ensino técnico, né, que aparece. E aí, ó, disciplinas só existem 2, matemática e português. O resto está diluído em áreas do conhecimento como interdisciplinar. Quanto professor vai perder emprego nesse molde? Se houvesse a preparação, não seria ruim. Não seria Porque o ruim. ensino médio, ele é nada de repetição, né? Porque você só repete tudo que a criança já aprendeu. Ideal é ótimo, eu não acho ruim não, mas para o nosso país não é praticável hoje. Então, se de repente nós soltamos isso aqui para pensarmos como estruturar a educação, o fundamental para dar conta de maturidade para esse tipo de escolha, beleza. O pensamento dele vem sendo desenvolvido antes desse último governo, mas ele foi implantado nas pressas de qualquer jeito agora, porque tem apoio do Congresso e tudo mais. É tudo uma questão política legislando sobre. Então, são várias pessoas que pensam, de repente até se formaram, mas não veio aqui na escola entender como funciona. Esse é o grande problema. Isso é antidemocrático, isso vem de cima para baixo, né? Sem discutir com as pessoas. Então, provavelmente, isso vai rodar. Provavelmente o médio. Já está travado, já devia ter. Mas ainda não, viu? Não andou, acho que não vai mais não. Não sei, tenho minhas dúvidas, dependendo de como nós for definido o cenário político para depois das eleições, Congresso e tudo, porque existe um interesse, e esse interesse é lógico que é editorial. É lógico que são de grandes empresas que criaram monopólios aí de EAD, porque a proposta daqui é ter aula de matemática e português e 40% em EAD. É verdade. Então tem muito mais interesse por fora que não necessariamente é educacional, é de formação humana. Isso a gente tem que ser crítico. O que está por trás? Eu fui num fórum uma vez que falava educação a serviço de quem? Sempre pergunto, o que vem está a serviço de quem? A que interesse? Muito bem, o que muda? Olha lá, ampliação de carga horária de 800 para 100 horas. Ou para 1000 horas, desculpa, né? Até 2022. Ela definirá os direitos objetivos do ensino médio, as diretrizes nacionais, isso que a gente já conhece, a formação dessas áreas para o ensino médio, né? Os itinerários formativos, que isso deve cair, e caminhando isso aí, né? Não poderá ser superior a 1.800 horas para o ensino médio. Ou seja, está caminhando para o ensino integral. O ensino médio vai caminhar para o ensino integral. Beleza, acho mó legal, mas a maioria da nossa população estuda e trabalha. Nós temos aí fechamento de ensino médio à noite. Como isso se adequa, porque não tem nenhuma discussão de como isso se adequa ao pessoal da periferia, que precisa trabalhar, que mora longe e precisa transitar de um lugar para o outro, onde 1000 horas, 1.300 horas cabem, né, no calendário, no organograma de quem de repente precisa ajudar no orçamento de casa. Ah não, mas tudo bem, o aluno tem que se dedicar à escola. Tem algum tipo de possibilidade de permanência para esse aluno? De locomoção para esse aluno? É por isso que está travada essa base aí. Bom, o que muda? O ensino de língua inglesa é obrigatório a partir do 6º ano, então do primeiro, dos pequenos, não precisa ter inglês, a não ser que você queira ser o plus. Né? Isso reforça o quê? O ensino público não vai colocar. Não, e aí pensa, acabou. Né? Se já é fraco tendo, ele sai com uma base mínima, imagina. Aí eu falo de novo que a gente viu lá. O professor de inglês está fazendo um doutorado lá em Londres, e ele estava ali conversando com pessoas que tinham lá da Espanha, da Índia, vários países assim, né? Cada um falando onde você aprendeu inglês e tal. Aí todos falavam, eu aprendi na escola. Aí perguntou pro professor brasileiro, onde você aprendeu inglês? Eu aprendi numa escola, mas é uma escola, a escola que você vai todo dia, não é uma escola que eu vou todo dia, é uma outra escola, uma escola de inglês. Uma escola de inglês. Pra ser assim, para aprender melhor. Então vocês também têm uma escola separada de português, uma de matemática. Não é. Ou seja, ele não conseguiu explicar. Não, porque o que não se aprende, a Porque nossa realidade é inconcebível. no mundo inteiro, as pessoas aprendem inglês nas escolas e falam inglês. E a gente aqui é enrolado. Agora mais ainda. Imagina agora. Agora mais ainda. Por quê?
De repente a escola particular vai colocar sempre, porque, opa, eu tenho inglês, é barganha, olha, vamos lá, neoliberal, vamos lá, o público não vale, vamos colocar tudo no lugar, né? O público não vai assistir isso, então é mais um incentivo. Aí eu pago imposto para a educação pública e pago a educação particular. Eu pago imposto para... Isso é uma novidade para mim, né? Pago imposto para ter saúde pública e preciso pagar convênio. Exato. Então é todo um negócio. O Brasil é virativo. E é aí que a gente tem que fazer o senso crítico para que os nossos alunos mudem essa realidade, né? Então, olha lá. Ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar sistema de crédito com terminalidade específica. Olha lá a grana que a gente falou. As redes poderão firmar convênios com instituição à distância e pessoas de notório saber. Então eu não preciso ser pedagogo em nada, eu não preciso ter didática nenhuma. Basta provar que eu sei. Contraditório, porque eu estou formando uma base em que eu vou ter senso crítico, desenvolver uma série de coisas subjetivas e vou selecionar pessoas de forma objetiva. Mas com notório reconhecimento. É porque o nome é bonito, não? Notório reconhecimento, notório saber, quer dizer, péssimo. Notório né? de quem, né? De quem? Quem disse? Quem indicou? avalia? Quem avalia? Como é avaliado? Complicado, né? Poderão ser admitidos profissionais com notório reconhecimento, já falei. Bom, É o Wikipédia, né? É o Wikipédia, né? terrível. É muito contraditório. Vamos lá. Implementação. As instituições de ensino podem de imediato alinhar seus currículos, então a partir de agora muitas escolas já trabalham alinhando o currículo a ele, né? Mas o ano letivo de 2020 é o deadline, é onde tem que começar. Então até 2020 as escolas devem já ter isso aplicado. Só que nós já estamos em 2019, filho. Já é 2019. Então todos os cases, as possibilidades já precisam estar aí prontas. É um grande risco que a gente tem. Bom, formação de professores, então a gente fala muito da questão da formação continuada, porque nós já temos vários artifícios da lei que garantem isso, qual tempo, em que momento será dedicado a isso. Só que o professor trabalha em 30 escolas, não tem horário, vai ser qual é a formação dele? Como que a escola vai conseguir? Elas não vão pagar mais? Nada disso está pensado, só foi jogado, isso mesmo. Adequação dos cursos para a formação continuada dos professores, quando? Depois que começar? Bem depois, viu? Não, adequação dos docentes, ferramentas tecnológicas, ou seja, olha lá, gente, tem um cursinho e-learning, você se inscreve e faz lá. A gente sabe que curso e-learning os professores não fazem. Não fazem. Mas tá pronto. Na verdade, até em São Paulo, que é São Paulo, as pessoas mal sabem mexer no computador. Então, gente. Ou seja, é tudo pensado para um mundo que não existe no Brasil. Desculpa. Parecer de resolução, né? Então nós temos aí análise da proposta curricular da escola, então tem que usar como, quando, porquê, que competências, como isso vai ser feito, porque nós não estamos trabalhando isso ainda. Eu estou num momento em que eu estou mostrando para pessoas o que é a ser feito. A gente ainda não começou a ser feito. A gente não começou a fazer, a pegar o currículo e nortear, discutir. Não começou e tá tarde. Já acabou, viu? Tá tarde. Aí vamos contratar alguém, ou uma editora, porque essa é a intenção, que vai normatizar tudo da melhor forma para ela imprimir, para ela entregar, não para atingir os objetivos. E a gente vai comprar isso de qualquer forma. É isso que vai acontecer. Tá? Pela pressa. Então, lá, quinto ano fundamental é identificar a expressão presente, passado, futuro, tá? Então, um exemplo, né? Com base nas quais materiais exercícios. Então, como que eu vou propor exercícios e vivências para dar conta de português? Não decorar a regra. Futuro do pretérito não é só decorar, é experienciar. Então, talvez isso seja interessante, como trazer literatura e gramática que conversem, porque hoje a gente tem... É o que a Positivo, nos livros que já mudaram, foi do 6º, do 7º. Ele já traz essa proposição. Já trazem que a ortografia, ela não está separada. Ela está dentro do texto. Então a criança trabalhando no gênero vai ao mesmo tempo já dar conta disso. Legal, mas ó, várias vezes a gente trouxe A positivo, A FTD, A público, mas desculpa, gente. Então, mas é isso que a gente tem que discutir. Mas então. É um problema. Mas aí você vai mais
atrás, você está falando aí da formação, mas aí, em que momento se para? Não existe esse momento, ninguém parou, ninguém vai ser pago para pensar nisso. A pessoa tem que continuar trabalhando. Pois é, isso Né? é Então, alguém realmente vai ter que pensar por nós e trazer e a gente vai ter. Mas aí o que acontece? A gente entra na mesma demanda, vai chegar pronto e não ser aplicado. Então, ou seja, não muda nada. Gasta-se para essas pessoas fazerem por mim o que eu não vou aplicar. Quanto tempo eu não falo aqui da gente um dia, quem sabe, agora, né, criar o nosso material, né, com as nossas intenções, que seja mas quem que olha? Quem que olha? Quem que olha? Em que momento? É difícil. Você tem a Escola da Vila que tem o material próprio. Não compra livro, não paga editora. A não ser livros de leitura, literatura e às vezes no ensino médio, parece que tem alguns livros que ciência. Mas aí a gente entra na questão do Mas ele já tem extrato. uma demanda. Não é só de demanda, informação. é demanda, é dinheiro, Então, é o valor eles da têm- mensalidade. Tudo isso eles têm tempo para estudar, para fazer E seminário, outra, para quando pegar eu material. lá, eu entrei lá hoje, eu tenho 2 anos, que eles me dão uma demanda, sei lá, de 20 cursos que eles oferecem, que são de qualidade, então eles estão formando essa pessoa. E quem entra não vai fazer o material. Quem vai fazer o material é quem já está lá, quem já está formado para isso. Imagina você pegar uma equipe, eu tenho professoras aqui que se formaram esse ano, que se formaram ano passado, como que você dá uma demanda dessa para a pessoa? E aí eu pergunto mais uma vez, é privado ou é público? Privado. Então o nosso sistema tem corroborado para esse lugar. Só que se nós falamos de uma sociedade brasileira de total, a gente tem que desenvolver o todo. Senão eu preciso o quê? Trancar porque eu vou ser roubado. Eu preciso ter essa cultura do medo, porque se eu não universalizo as possibilidades... Vamos lá. Autonomia, tá? Bom, autonomia só não tem tempo. Próximo. Discutir e aprovar a gestão democrática para a nova proposta curricular. Como que eu vou ter gestão democrática se eu nem tenho tempo para discussão? Acha que é democrático ter um dia D, um único dia para discutir isso? Isso é uma gestão democrática, gente? Não, já veio instituído. Não tem democracia nisso. Bom, organizar apoio formativo permanente em equipe escolar. Quando? Quem vai fazer? A nova coordenadora. Segura que é tudo. Planejar recursos didáticos e estruturais da gestão para a implementação da nova proposta, isso tudo a gente tem que pensar. Depois eu passo o PDF dessa apresentação. Né? Algumas frentes do processo de implementação, comunicação para engajamento. Publiquei, gente, tá lá, 700 páginas da base para vocês. Top! Vai se engajar. Vai lá, se engaje. Criação e adaptação de currículos locais, já está atrasada. Formação de professores, instituições se virem aí para formar. É isso aí. Né? Alinhamento de recursos didáticos e alinhamento de avaliações. Gente, eu estou morrendo de medo Vamos ver. desse pedaço. Não é vamos ver, você que vai ver. A minha assim, ó. Não avalio. Se depende de mim, não tem prova nunca. Pois Mas é. enfim. E aí tem mais algumas ações aí de apresentar planejamentos de revisão curricular, realizar reuniões nas escolas. Já estamos fazendo. Já estão fazendo, né? Realizar consulta pública, aí fizeram o dia D, um único dia, mas isso deveria ser antes, né? E algumas reflexões que nós temos de prazo. Então, nas redes sociais eu sou o professor Robson Salvador, esse é o meu WhatsApp e a minha consultoria se estende em outros momentos de dúvidas, de questões que vocês precisarem. Então, esse é o norteador. Agora a gente tem que pensar a estratégia de como fazer daqui para frente, como trabalhar a implementação ou a crítica de algumas situações. O que eu digo é, o momento de briga para não entrar na base já foi. A base dos anos iniciais, infantil e finais já é normativo, já é legal, o Congresso aprovou e se você fizer qualquer coisa diferente, você já está ilegal nesse processo. Tranquilos? Muito bem. Tem mais alguma observação, alguma dúvida? Não. No geral, é esse momento. Muito obrigado pelo convite, pela presença. Eu gostaria de agradecer ao colégio, a vocês todos pela atenção nesse tempo. Muito obrigado.